vivo é a sua cultura. E cultura não pode ser medida somente em valores. Pense nos sorrisos provocados pelas cenas exibidas nas telonas. Ou nas palmas ao final de espetáculos do Oiapoque ao Chuí. Pense nas histórias contadas por bibliotecas, museus e monumentos. Ou no encontro entre personagens e leitores. Por que investir tanto patrocinando e financiando a nossa cultura? Porque a arte e a memória também criam oportunidades. E a gente investe no que desenvolve o Brasil. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O Biênio da Matemática Brasil apresenta o Festival de Matemática 2017. Realização IMPA e SBM. Patrocinador oficial BNDES. Apoio Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. O Festival da Matemática tem a honra de receber a Tabata Amaral para falar como a educação, a arma mais poderosa do mundo. Boa tarde. Estão me escutando? Então tá bom. Meu nome é Tabata, eu vim falar com vocês sobre 3 coisas. Primeiro, como que a minha trajetória levou ao meu sonho grande. E um pouco do meu sonho grande também, que hoje é que a gente tem a melhor educação pública do mundo no Brasil. Vocês acham que é um sonho pequeno ou um sonho bem grande? Grande. E para poder alcançar esse sonho, eu quero ser política um dia. Também é um sonho grande e um sonho meio diferente. Então, para explicar para vocês por que eu tenho esse sonho e como que a educação transformou a minha vida e me levou a ter esses sonhos que eu tenho hoje, eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória. E aí depois a gente faz um bate-papo, pode ser? E aí, se ninguém levantar a mão, eu aponto o dedo e a pessoa tem que falar alguma coisa. Combinado? Então, vamos lá. Essa é um pouquinho sobre minha família. Eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. E o resto de nós. Espera, voltar que eles são fofinhos. A gente é de um lugar chamado Vila Missionária. Para quem não conhece São Paulo, a Missionária fica na zona sul de São Paulo, na periferia. E durante a minha vida, foi isso que eu conheci, por grande parte. Meu pai era cobrador de ônibus e ele fazia uma linha que ia desde a Vila Missionária até o Itaim, que é um bairro nobre de São Paulo. E minha mãe era diarista, vendedora e trabalhava no centro. Só que eu e meu irmão não saíamos daqui, e esse era o mundo que a gente conhecia. Mas tudo mudou em 2005, quando eu participei da OBMEP. Quem conhece a OBMEP? Quem já fez a OBMEP? Algum medalhista? Então, teremos futuros medalhistas nessa sala, hein? A OBMEP foi a primeira grande oportunidade que eu tive. É a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E ela me mostrou um mundo completamente diferente. Ela me mostrou que a matemática podia ser uma coisa muito divertida, muito desafiadora, que te deixava louca pensando por horas. Podia ser uma coisa muito legal também, que te mostrava um mundo diferente daquilo que eu conhecia. E foi a matemática, através da OBMEP, que começou a me mostrar que era a educação que iria transformar a minha vida e a da minha família. Com a OBMEP, eu recebi uma bolsa em uma escola privada muito boa. Aqui é onde eu moro. Aqui é o centro de São Paulo e aqui é onde fica a minha escola. É uma escola maravilhosa, gigantesca, de 13 andares, muito diferente da escola onde eu estudava. E eu lembro que eu cheguei lá e minha primeira reação foi de muita revolta, porque eu não entendia como que 2 mundos tão diferentes estavam a só 1h20 de ônibus e metrô. A escola era diferente, as pessoas se vestiam diferente, falavam de maneira diferente, a comida na missionária é muito mais gostosa, tinha muita diferença mesmo. Só que o que mais me incomodava era a qualidade da educação. O que eu comecei a ver lá na etapa, eu nem tinha ouvido falar na minha outra escola, como química, física, que eles tinham desde a 5ª série. Só que depois da revolta veio outro sentimento, que foi de entender o que tinha me levado da missionária até a etapa. Educação, não é? E o que estava fazendo com que o Brasil fosse sempre tão desigual? A desigualdade na educação desses 2 mundos. Então, da mesma maneira que ficou muito claro para mim que era a educação que estava alimentando a desigualdade,
seria através da educação que a gente ia mudar as coisas. Dá para ver já de onde que vem meu sonho? Contando mais. Eu cheguei no Etapa e meu primeiro sonho grande foi representar o Brasil em uma competição internacional de ciências. Eu sei que a gente gosta mais de quem joga vôlei ou está na seleção brasileira de futebol, mas esse era meu sonho. E quando foi em 2010, eu fui para a China, saí do Brasil pela primeira vez, não falava inglês, foi bastante emocionante, mas fui representar o Brasil em uma competição internacional. E no ano seguinte, eu fui para mais 4 competições, então meu sonho se multiplicou por 5. E eu conheci a Turquia, Polônia, Holanda, China, sem pagar nada, o que é muito bom. Fiz amigos do mundo inteiro e realizei meu primeiro sonho. E aí um comentário, eu sempre fui a única menina nos meus times. Então, precisamos também entender que tem alguma coisa muito errada para as meninas não participarem tanto das Olimpíadas, ou de ciências ou matemática. E aí, com toda essa experiência incrível que eu tive, meu segundo sonho grande ficou ainda mais forte. Meu segundo sonho era estudar numa faculdade dos Estados Unidos, muito boa, mas eu não falava inglês. Então, a coisa foi um pouco difícil. E aí, no ano seguinte, eu fiz o vestibular. Meu sonho, na época, era ser uma cientista por causa das Olimpíadas, e eu entrei em Física na USP. E eu não acreditava muito naquele sonho que eu tinha, não. Só que uma coisa muito importante sempre aconteceu na minha vida. Eu sempre tive muitas pessoas que acreditavam em mim, que falavam, não, você vai conseguir. Quando eu ganhei uma bolsa na Etapa, eu não sabia nada de química. Passei na prova raspando, só Jesus sabe como. E chegou um professor para mim e falou, olha, eu vou te colocar na turma olímpica de química, porque eu acho que você vai se dar bem e você vai gostar. Meio doido, né? Porque eu quase não passei na prova do colégio. E aí, nos anos seguintes, um professor chegou para mim e falou, olha, você já almoçou hoje? Eu falei, não sei o que lá, estou ocupada, porque eu não tinha levado dinheiro aquele dia. Ele falou, Tom, R$10, vai lá e almoça. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, meu pai tinha alguns vícios. E ele foi ficando cada vez mais doente. Ele não conseguia mais pagar meu transporte, alimentação. Minha escola me colocou num hotel. Eu morei em um hotel por 2 anos, que era do lado da escola. E falou, olha, more aqui para você poder estudar, e a gente vai pagar a tua alimentação e o ônibus todo final de semana para casa. Então, eu tive muito apoio mesmo. E aqui aconteceu a mesma coisa. No meu segundo ano, eu ganhei uma bolsa para estudar inglês. Eu tinha só 1 ano para poder fazer o vestibular americano, mas era a oportunidade que eu tinha. E aí, no dia 8 de março, recebi a melhor notícia da minha vida. Eu fui aceita em Harvard com bolsa completa. E esse era um sonho gigantesco, então eu fiquei muito feliz. Mas por que eu fiz aquela pausa e falei para vocês as pessoas que me ajudaram? Se eu conto a história resumida, olha, eu venho da periferia de São Paulo e eu ganhei uma bolsa em Harvard. Fica parecendo uma coisa milagrosa, né? Que eu, do nada, saí e ganhei uma bolsa. Mas as coisas não são assim. A gente só consegue ir muito longe quando a gente tem sonho grande, se esforça muito, mas quando a gente tem as oportunidades, quando tem pessoas que acreditam na gente. E se não fosse um professor que me colocou no curso da Olimpíada, se não fosse a minha escola que pagou minha alimentação, será que eu teria conseguido isso? Não. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante. E aí, no meio de tudo isso, 4 dias depois, meu pai faleceu, por causa dos vícios que ele tinha. Então, a vida é uma montanha-russa, né? Eu fui do momento mais feliz da minha vida para o momento mais triste. E aí, de novo, eu era a única pessoa que trabalhava na minha família, minha mãe tinha perdido o emprego nessa época, com a morte do meu pai, e eu virei para a minha escola e falei, olha, eu não posso sair do Brasil agora, eu não vou mais para fora, não importa, vou continuar fazendo física na USP, está ótimo, ninguém da minha família foi para a USP. E aí, de novo, a minha escola, será que eles ficaram quietos? Não. Toma passagem, tiraram meu visto de emergência, até hoje não sei como fizeram isso, e me falaram, vai lá visitar as universidades. Eu fui aceita em 6 universidades com bolsa, Caltech, UPenn, Princeton, Yale e por aí vai. E eu fui lá conhecer essas universidades. E era um mundo tão bonito. Só para vocês terem ideia, quem aqui está na faculdade? Algumas pessoas. Eu estava fazendo física na USP. Eu tinha um professor, que eu não vou dizer o nome, que ele entrava, não dava bom dia, enchia a lousa de fórmula, que era igualzinho ao livro, e saía. Tentasse falar com ele depois da aula. Muito especial. Eu cheguei nessas universidades, tinha professores que eram muito bons, como os que a gente tem no Brasil, e que eram premiados e várias coisas. Eles chegavam na aula, você tem que ler 1000 páginas por semana para uma aula, é muita tarefa, mas eles debatiam contigo. E tinha um professor meu que falava, olha,
à tarde eu fico tão sozinho, vai lá no meu escritório conversar comigo? Tipo, eles queriam que os alunos fossem conversar e participassem, debater. Então, era muito diferente. E aí eu não tinha como dizer não para essa oportunidade. Eu tenho mais de 30 tios biológicos, o que ajuda. Então, eu falei com os meus tios, eu falei, não, eu estou indo. E aí, em agosto, eu escolhi Harvard, que é a minha universidade que eu tanto amo e que é muito linda, como vocês podem ver aqui. Quem já assistiu Harry Potter? Mais gente. Esse aqui é o nosso refeitório do primeiro ano, chama Annenberg, e parece muito com o salão comunal do Harry Potter, porque foram inspirados na mesma igreja. Essa é a parte feliz, para vocês saberem de curiosidade. E aí, eu fui para Harvard e muitas coisas aconteceram. Eu comecei estudando astrofísica. Lembra que eu queria ser cientista? Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa que eu já conto para vocês e eu mudei de curso. Meu novo sonho passou a estudar ciências políticas. Tudo a ver, né? E aí, lá você pode ter 2 cursos. Então, o meu curso principal, que é o Major, foi Ciências Políticas, e o secundário, que a gente chama de Minor, virou Astrofísica. E aí eu fui estudando, e fui ralando, e trabalhando ao mesmo tempo, minha mãe estava desempregada, e foi. E me graduei, depois de 4 anos. Faz mais ou menos 1 ano isso. Aí aqui, só mostrando para vocês um pouquinho do que foi a minha experiência lá. Essa aqui é uma grande amiga minha, Francesca. A gente se graduou com honra, que é quando você faz algumas aulas a mais e vai bem nas matérias. Essas são as meninas que moravam comigo. Ela é da Índia, Chile, Paquistão, Coreia do Sul, Itália e eu. Ou seja, eu estudava com pessoas do mundo inteiro. Essa daqui é a minha professora, que foi a minha orientadora, e eu admiro muito ela. Sabe por quê? Ela foi a única professora que é tenure, que é quando a gente fala quando um professor é fixo na faculdade, que era mulher e era super respeitada. Então, eu vou falar um pouco mais para frente, mas representatividade importa muito. E a gente vê uma pessoa que se parece um pouco com a gente, onde a gente quer chegar, é muito importante. Então, ter uma mulher que era tão incrível me inspirava muito. Esses são os brasileiros que estudavam lá comigo e que são bem engraçados. E essa é a minha família, professora e amigos na minha formatura. E aí, só para contar para vocês, me formei. E com toda essa trajetória, é daí que veio o meu sonho. Para vocês entenderem, eu cheguei na faculdade com a minha história na cabeça, com todas as oportunidades que eu tive e como que elas me transformaram. Cheguei lá também com a história do meu pai, que é do Rio, foi criado em São Gonçalo e teve 0 oportunidades na vida. E faleceu tão novo por causa de vícios. E aí, uma terceira história ficou na minha cabeça. Esse é meu irmão e nosso cachorro, o Cachorrão, que é muito lindo, mas o nome não é muito criativo, que é meu irmão que escolheu. O Alan estudou a vida inteira em escola pública. Eu fui para uma escola particular muito top, uma das melhores de São Paulo. Só que ele não teve a mesma oportunidade. Chegou no final do ensino médio, será que ele passou em algum vestibular público? Não, não passou em nenhum. Para vocês terem uma ideia, ele não teve nenhuma aula de química, porque nunca acharam professora. E aí, como que você passa na prova? Você não adivinha, né? Você não passa. E aí eu consegui um cursinho para ele. Eu estava na faculdade já, e consegui um cursinho para ele fazer, tinha que trabalhar um pouco, mas ia dar certo. E ele virou para mim e falou, não vou fazer cursinho, porque faculdade é coisa de gente rica ou gênio. Eu não sei nenhum dos dois. Imagina o tapa que isso não foi na minha cara. Eu estava na melhor faculdade do mundo e meu irmão queria parar os estudos porque ele achava que aquilo não era para ele. Eu me revoltei com isso. Eu estava nos Estados Unidos já, mas eu ligava, chorava, brigava. Eu sou bem mandona, comecei a gritar. Eu falei, não, você vai fazer o cursinho, nem que eu te arraste. E ele não acreditava que aquilo era para ele, mas ele foi fazer o cursinho arrastado. Chegou no final do ano, ele passou na USP, na Unicamp e na UFRJ. E hoje está terminando Sistemas da Informação na Unicamp, me dá muito orgulho. E eu acho que a história dele dá um exemplo muito bom, porque deixa bem claro. Lembra que eu falei para vocês que não é só você se esforçar? Que tem que acontecer algumas coisas antes? Primeiro, ele teve a oportunidade? Não teve uma oportunidade como as que eu tive. Quando ele teve a oportunidade, tirando eu, alguém estava dizendo para ele que ele podia, que ele conseguia, que ele merecia? Ele olhava para o lado, nossos colegas estavam... Ou tinha gente que estava no mundo das drogas, ou tinha gente que estava casada, ou tinha gente com filho. Não tinha pessoas tendo sonhos muito grandes, porque falta exemplos na periferia, falta exemplos na favela, de pessoas que têm sonhos gigantes e vão para longe. E quando ele teve a oportunidade, teve uma doida acreditando nele e gritando com ele, aí o esforço dele valeu a pena, não valeu? Então, tá claro porque eu sou apaixonada por educação? Eu espero que sim.
E aí eu comecei a pensar sobre isso. Tenho que trabalhar com educação. Tinha a minha história, a história do meu pai, a história da minha mãe na cabeça, e do meu irmão. E pensei no que eu estava fazendo. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha cofundado esse projeto com alguns amigos, é o VOA. No VOA, a gente prepara aluno de escola pública para Olimpíadas Científicas. A gente trabalha com por volta de 12 escolas em São Paulo, e a gente dá aula nos domingos. Só que eu comecei a pensar, o VOA tem um impacto local muito grande, mas ele é como se fosse um band-aid. Por quê? Um band-aid, ele tampa a ferida, mas ele cura a ferida? Ou cura o sangramento? Só tampa. E era a mesma coisa com o VOA. A gente estava dando oportunidades muito boas para algumas pessoas, mas a gente estava mudando a educação brasileira? Ou mudando a fonte de desigualdade? Na minha cabeça, não. Então, eu fui falar com o mentor, que é esse daqui, que é o Daniel Vargas. Falei, Daniel, mudei de curso de astrofísica para ciências políticas e quero trabalhar com educação, mas eu não tenho a menor ideia do que eu faço. O que eu faço? E aí ele me deu 2 dicas muito importantes. A primeira, mais importante do que você ter uma ideia genial, é você ter um time genial. Porque as ideias mudam, vão amadurecendo, você vai aprendendo. Agora, se seu time for forte e não desistir e aguentar contigo as coisas mais chatas, vocês vão dar certo. Aí eu pensei, beleza, ideia eu não tenho, mas eu tenho 2 amigos sensacionais. E aí eu falei com a Lígia e com o Renan, que são meus melhores amigos, e falei, vamos lá, crianças, vamos fazer um projeto de educação. A gente não sabe o que é ainda, mas a gente quer fazer alguma coisa. E foi assim que surgiu o VOA. O mapa, desculpa. E esse aqui é o nosso time. Todo mundo acordado? Beleza. Então, eu vou contar para vocês um pouco o que o mapa faz. Esse é o movimento Mapa Educação. A gente tem mais de 100 pessoas no time hoje. Só que antes de contar qual que é a nossa missão, o que a gente faz, eu queria mostrar alguns dados sobre o Brasil. Quando a gente pega os alunos que estão saindo da rede pública do ensino fundamental, ou seja, do 9º ano, 7 de cada 10 alunos não aprenderam o que deveriam em português. É triste, não é? É muita gente. Será que para matemática o número é maior ou o número é menor? Maior. Quantos acham que é? De 10? 9. Um pouquinho mais que 9. 9 de cada 10 alunos que saem do ensino fundamental da rede pública não sabem o que deveriam. Será que isso explica ou não muita coisa no Brasil? Eu acho que explica bastante coisa. E a gente estava tentando entender no mapa. Por que isso acontece? Por que a educação pública é tão ruim? A gente hoje tem uma coisa muito boa, que grande parte das pessoas estão na escola. Meus pais não estavam na escola, meu pai nem o ensino fundamental completou. A gente, todo mundo está na nossa geração. Só que a qualidade é boa? Na grande maioria das vezes, não. Escolas como essa daqui são muita exceção. E aí a gente estava tentando entender. E para a gente ficava claro uma coisa. A educação é prioridade no discurso. Todo mundo fala que a educação é importante, não é mesmo? Mas será que ela é importante na prática também? E é isso que a gente acha, que ela está no discurso de todo mundo, mas ela não está na prática. E aí, 2 exemplos. Quando a gente vai nos protestos, o que mais tem são placas dizendo queremos escolas no padrão FIFA. Mas será que as pessoas, na hora de votar, se preocupam para saber qual que é a plataforma de educação de quem ele está votando? Será que alguém fala, não vou votar em X, vou votar em Y porque ele vai melhorar a educação? Ninguém leva isso muito em conta. E quando a gente olha para os governantes, eu acho que ter um slogan pátria educadora é uma brincadeira de mau gosto. Porque, é sério, se a gente olha para o investimento em educação, se a gente olha para o número de ministros que tivemos nos últimos anos, parece que a educação é prioridade? Não é. E é por isso que o mapa existe. A nossa missão é fazer que a educação seja, de fato, não só no discurso, prioridade para todo mundo. E a gente quer fazer isso convidando os jovens para participar do debate, para serem ativistas, para reclamarem e para cobrarem uma educação melhor. Então, a gente trabalha em 2 frentes. A primeira é a de engajamento jovem e de criação de debate. Então, para os jovens aí da palestra de coração e de idade, de espírito e de tudo, a gente vai ter uma conferência gigante agora no final de agosto, preparando os jovens do Brasil inteiro para como que nós podemos ser ativistas da educação. E aí, quem quiser saber mais, me procura no final.
E uma segunda parte importante do mapa é fiscalização política. Como que a gente faz para cobrar os candidatos e os eleitos sobre a educação? Aí eu vou dar alguns exemplos. A gente começou em 2014 fazendo uma entrevista com 104 pessoas do Brasil inteiro, desde ex-presidente, sindicalista, professor, aluno, artista, teve de tudo. Pais, para entender quais são os maiores problemas da educação no Brasil e o que a gente pode fazer para resolvê-los. E a gente escreveu um manifesto, que é o Manifesto Mapa do Buraco, e entregamos o manifesto para todos os candidatos à presidência. Lembram que a gente teve eleições presidenciais em 2014, não foi? E a gente fez uma coisa diferente também. Convidamos os possíveis ministros de educação, da Dilma e do Aécio, que tinham ido para o segundo turno, para eles debaterem suas propostas. Só que chegou no final desse ano, vocês acham que alguém deixou de votar na Dilma ou no Aécio por causa de educação? Não. E a gente ficou bem desanimado com isso. Então, em 2015, a gente começou a trabalhar muito forte no primeiro pilar. Lembra que eu falei que a gente trabalha com debate e mobilização jovem? Para a gente realmente ter muitos jovens ativistas pelo Brasil. Então, a gente fez uma coisa que foi a primeira conferência do MAPA. A gente fez um desafio nacional e convidamos os jovens do Brasil inteiro a dizerem o que você pode fazer ou qual que é a sua ideia, o que você está fazendo para melhorar a educação do seu município, do seu bairro, da sua escola. A gente pegou as 100 melhores ideias, levou todo mundo para Brasília e ficamos em um lugar lá que era todo mundo dormindo junto, porque a gente não tinha muito dinheiro, mas foi muito divertido. Isso aqui é lá no Ministério Público. E a gente começou a debater essas ideias e convidamos pessoas do governo, de ONGs, de empresas, a escutarem esses jovens. E essa é a conferência que vai se repetir muito maior agora em agosto. Então, realmente se preocupem para saber sobre isso depois. A gente está definindo, mas vai ser Rio ou São Paulo, porque a gente faz um ano em cada cidade. Vocês podem acompanhar, mas só para saber, os jovens, aqui tive jovens do Brasil inteiro, e a gente fez, sabe aquela vaquinha online? Para levar os jovens para lá. Então, ninguém deixou de ir por não ter dinheiro. Então, porque ninguém conseguia custear, né? E a gente também fez uma coisa que ajudou muito no trabalho, que foi selecionar pelo menos um embaixador do MAPA em cada estado do Brasil. Desse jeito, a gente consegue, de fato, levar as ações do movimento para todos os cantos. E aqui a gente também começou a fazer laboratórios em que a gente treinava os jovens como que você pode cobrar o seu político. Qual que é o papel de uma educação pública? Qual é o papel de uma secretaria? Porque a gente nem sabe às vezes, né? E aí, em 2016, fizemos vários debates muito legais. Quem conhece o professor Michael Sandel? Ele é o maior filósofo do mundo, muitas pessoas dizem, dá aula em Harvard e fez um programa no Caldeirão sobre jeitinho brasileiro. Alguém viu? Algumas pessoas viram. A gente trouxe o professor para o Brasil e aqui é ele lá no Morro do Alemão, discutindo com o jovem jeitinho brasileiro, corrupção, porque precisa se engajar num debate sem briga e muito sério. E aí a gente também pegou, sabe aqueles projetos que foram para a conferência em 2015, lá para Brasília? Eles agora estão numa plataforma online, vocês podem conferir, que é mombac.org, onde eles podem pedir ajuda de voluntariado, pedir ajuda financeira, e cada pessoa pode saber o que está acontecendo na sua cidade para se engajar. E aqui é uma coisa que eu gosto muito. A gente fez uma pesquisa com mais de 12 mil respostas online em 20 entrevistas por telefone para entender o que o jovem opina sobre a educação do Brasil. E aí apareceram algumas coisas que a gente colocou no manifesto Voz do Jovem, algumas tristes e outras muito boas. A coisa mais triste que apareceu é que o jovem, hoje, ele não vê o ensino médio como uma coisa que vai levar ele a ter várias oportunidades. Então, para o jovem médio que está na escola pública, terminar o ensino médio não necessariamente vai te levar a ter um emprego melhor, ter uma vida melhor. Isso é meio desesperador, né? Agora, uma coisa boa é que mais de 90% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que querem trabalhar ativamente para melhorar a educação. Quanto que é 90% de 12 mil? 90% de 12 mil? É? Tá certo. Eu queria só ver se estavam bons de matemática. Mas, basicamente, é muita gente, não é?
todo esse bando de gente quer trabalhar ativamente com a educação. Isso não dá muita esperança? Então, eu tenho muita esperança para o futuro do Brasil. E aí, a gente também fez a minha ação favorita do mapa até agora, o mapa nas eleições. Lembra que eu falei para vocês que nas eleições de 2014, quase ninguém queria saber de educação? E nenhum voto foi mudado? O que a gente teve de eleições em 2016? Elegemos o quê? Exatamente. E a gente também elegeu prefeitos. E aqui a gente trabalhou com eles. Então, no Rio, São Paulo e Salvador, a gente entrevistou os candidatos à prefeitura perguntando, olha, se você for eleito, o que você vai fazer sobre isso, isso e isso na educação? 5 perguntas. A gente pegava as respostas e levava para o Estúdio I na Globo News. Vocês acham que todo mundo quis responder no começo? Não. Só que aí, eu chegava lá na TV e falava, olha, fulano falou que não se importa com a educação. Cicrano falou que não vai responder. E aí chovia a mensagem. Não, gente, eu não tinha visto o convite, desculpa, estou mandando. Enfim, eles mandaram as respostas e a gente está criando agora um observatório para a gente acompanhar ao longo dos 4 anos o que cada pessoa prometeu em educação. E o mais legal é que todo mundo fez promessa aqui no Rio, ou seja, tem como a gente acompanhar como é que está a implementação disso. Então, eu contei para vocês um pouco do que o mapa está fazendo em engajamento, debate jovem e também de fiscalização política. E eu queria deixar para vocês um convite agora. Nós somos hoje um time de 142 pessoas muito inquietas, do Brasil inteiro. A gente tem mais de 90 mil curtidas na página do Facebook. Só que o Brasil tem quantos municípios? Quem sabe? 5.570, muito bem. Então, o Brasil tem muitos municípios. Com o mapa nas eleições, a gente conseguiu trabalhar com São Paulo, Rio e Salvador. A gente conseguiu fazer um abaixo-assinado, que mudou como o diretor é escolhido, porque, na grande maioria das cidades, ele é escolhido pelo prefeito. O prefeito vai lá e indica alguém. A gente conseguiu que o prefeito se comprometesse a fazer uma seleção bem séria para escolher. A gente conseguiu fazer um debate em Juarez Távora, que foi incrível, que ajudou muito a decidir as eleições, mas são 5, 10 cidades. Será que isso é muito perto das 5.570? É desse tamanho. Então, o meu convite é para vocês também serem jovens inquietos. E seja participando do mapa ou não, sabe? Se preocupar, como é que está a educação da escola do seu bairro? Sabe, a pessoa que você vai votar se compromete com a educação, leva isso a sério? E a pessoa que você elegeu no ano passado? Você está cobrando ela? Sabe o que ela está fazendo em termos de educação? Porque a educação está como está hoje, não é culpa só dos governantes. Porque eles são pessoas responsivas. Se eles entenderem que, para a sociedade brasileira, educação é importante, é prioridade, será que eles vão falar ou não de educação? Vão falar. Então, depende da gente também. E é por isso que eu quero deixar esse convite para vocês. Aí, agora, só para encerrar, lembra que eu falei que eu tenho um sonho bem grande de ser política? E que esse sonho é bem doido? Muita gente, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha muitas pessoas que falavam para mim, olha, você, tão quietinha, tão assim, se envolver com essas coisas, minha filha, não faça isso, com a faca e o queijo na mão, fica nos Estados Unidos. Mas a gente tem que ser doido e tem que fazer coisas diferentes mesmo. E meu sonho hoje é ser uma política, porque eu acho que a política pode fazer muitas coisas boas pelas pessoas, não pode? Mas se a gente ficar com medo e ficar apontando o dedo para quem está lá e não tentar entrar para mudar, não tentar fazer parte, é um pouco hipocrisia, não é? É que nem a gente falar, nossa, professor, que profissão linda. Aí o filho quer ser professor, meu Deus, não faça isso, você não vai ganhar nada. Tem algum nexo? Se a gente transforma o mundo com professores, com políticos, com bons profissionais? Então, hoje, eu sou parte de outro movimento, que é o Acredito. O Acredito é um movimento suprapartidário e nacional, ou seja, a gente não está ligado a nenhum partido político, mas a gente apoia pessoas que querem entrar para a política. E a nossa missão é apoiar uma nova geração de lideranças, ou seja, pessoas que nunca participaram da política formalmente, para que construam uma nova forma de se fazer política. A gente acha que o que está errado não é só as pautas que eles debatem, mas a maneira como eles debatem. Será que está certo você passar um projeto de lei no meio da noite, quando ninguém está vendo? Não é muito democrático. Será que está certo você olhar para o Congresso e ver só pessoas que são muito parecidas, na grande maioria homens mais velhos e brancos? Eles
São brasileiros? São, mas se você olha para o Brasil como um todo, o Brasil tem pessoas negras, o Brasil tem pessoas da periferia, o Brasil tem pessoas da favela, tem pessoas jovens, tem mulheres. Então, a gente acha que o Congresso tem que parecer um pouco mais com o povo brasileiro. E o que a gente quer é um país mais justo, inclusivo, desenvolvido e ético. Que eu acho que algumas pessoas que estão na política hoje se esquecem disso. Então, o nosso sonho grande é, daqui a 10 anos, ter várias pessoas que são novas na política, no Congresso, para a gente renovar, não só as pessoas, mas como a política é feita hoje e as ideias que se discutem e nossos valores. O primeiro é a igualdade de oportunidades. Lembra da história que eu contei de que eu só estou aqui hoje porque eu tive muitas oportunidades incríveis? E lembra que a história que eu fui contando de que, olha, tem pessoas que nascem e como ninguém acredita nelas, como elas não têm a sorte que eu tive de ter professoras de matemática incríveis, que acreditavam muito em mim, elas meio que não podem sonhar, sabe? Elas não podem sonhar ser um astronauta, ser uma cantora de sucesso, porque a pessoa às vezes já nasce com sonhos muito limitados. Isso é muito triste. Então, esse é um valor para a gente. O segundo é a diversidade. É que nem eu falei, da mesma maneira que uma pessoa que não viveu numa periferia não sabe qual é o problema de uma periferia, uma pessoa que não é uma mulher negra não sabe quais são as dificuldades de ser uma mulher negra no Brasil. Porque tem coisas que a gente vive. Então, não adianta eu querer falar por coisas que eu desconheço. Faz sentido? E para isso, a gente precisa de ter mais pessoas que pareçam com o Brasil na política também. O terceiro é a ética. Com a Lava Jato, preciso falar disso? Acho que é meio óbvio, né? O quarto, políticas públicas baseadas em evidências e contexto. O que é isso? Tem muita coisa hoje que ainda é feita sem você estudar qual que vai ser o impacto, qual que é a melhor alternativa. E as pessoas ficam tendo brigas de fla-flu, sem nem pensar e só discutindo, sendo que você poderia entender qual que vai ser o impacto daquela política na população, de maneira geral. O quinto é o compromisso cívico, que basicamente é ser mão na massa e trabalhar duro, porque vai dar muito trabalho transformar o Brasil. Um sexto, ter o país mais rico e menos desigual. E o sétimo, sermos sustentáveis. Falei para vocês de um montão de coisas, da minha trajetória, do meu sonho grande de ser política e lutar por uma educação pública de qualidade para todo mundo. Falei um pouco do Mapa Educação e falei do Movimento Acredito. Mas digamos que vocês dormiram, não lembram de nada, entrou por aqui e saiu por aqui. Eu queria que vocês tivessem bem claro só uma frase na cabeça. A educação é o único caminho para a gente ser o país que queremos. O único. Não tem nenhum país no mundo que se desenvolveu e que é igual. E as pessoas, sabe, têm uma vida onde elas podem sonhar o que elas quiserem, que não passou por uma educação de qualidade. É uma questão de tempo. A gente pode perceber isso hoje como sociedade e garantir um país excelente daqui a 10 anos, ou a gente pode perceber isso daqui a 50 anos e continuar sendo um dos países mais desiguais e pobres do mundo, em termos de um país onde você tenha pessoas com muito dinheiro acumulado e com oportunidades incríveis e pessoas que ainda morrem de fome. Então, só lembrem disso, a educação é o único caminho, beleza? Quem quiser saber mais sobre o mapa, essa é a nossa página, facebook.com/mapaeducação. Curtam, compartilhem, peçam para a mãe, para o amigo, para todo mundo compartilhar. Essa é a página do Acredito, facebook.com/movimentoacredito. E esse é meu e-mail, quem quiser falar mais comigo, perguntar sobre a conferência e por aí vai. A gente tem mais uns 20 minutos? Tá ótimo. Então, agora é o momento que, se ninguém levantar a mão para fazer perguntas, eu vou apontar. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Lá atrás. E uma aqui na frente também. Oi, eu queria te perguntar. Você falou e explicou sobre o Mapa Educação, mas assim, vocês perguntaram dos políticos o que é que eles tinham pensado sobre a educação, mas vocês não, supondo que eles não tenham pensado nada, vocês não têm os planos para dar para eles? Porque é melhor a gente já dar pronto e eles botarem na prática do que eles pensarem em alguma coisa? Quem já ouviu falar do PNE, que é o Plano Nacional de Educação? Algumas pessoas. O PNE tem até um observatório online, que é muito legal, é só digitar, Observatório do Plano Nacional de Educação. Ele já aponta muitos caminhos que a gente precisa trilhar em termos de educação. O problema é que os municípios não estão seguindo os planos. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um texto para enviar para a pessoa e falava, olha, o seu município
tem essa meta em termos, por exemplo, de primeira infância, número de creches. Vocês estão aqui. Qual que é o seu plano para cobrir esse gap, esse buraco que existe? Porque o que acontece? A gente tem muitos planos e diretrizes. O problema é que a educação não é prioridade. Então, quase nenhum município no Brasil está batendo a meta do PNE. Será que a gente vai chegar em 2024 bem ou mal? Se continuar como está, muito mal. Então, a nossa pergunta era nesse sentido. Olha, a meta é esse é o caminho. Quais são os seus planos para realizar isso, para fazer isso acontecer? E aí eles se posicionaram. Alguns falavam algumas abobrinhas, a gente criticava, mas muitos falavam bem. A questão agora é a gente cobrar e eles implementarem isso. Porque a gente está fazendo básico feijão com arroz na educação ainda. Não é que a gente está discutindo tecnologia e ciências e, sabe, assim, foguete. A gente está falando sobre educar matemática e português muito bem. Só para vocês terem uma ideia, um dado que me choca muito. Mais da metade dos brasileiros, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, não conseguem ler um texto e entender 100%. Ou seja, conseguem ler, mas você pergunta, o que está falando nesse texto? A pessoa não sabe. Quando mais da metade da população não consegue ler um texto de complexidade média e entender aquele texto, será que a gente tem como ser bem desenvolvido? Então, acho que a minha maneira de ver essas coisas é isso. A gente sabe para onde a gente tem que ir, pelo menos no começo, falta o comprometimento para fazer aquilo acontecer. Faz sentido? Próxima pergunta? Tabata, eu vou fazer algumas perguntas para eu não fugir do meu raciocínio. Aonde fica o mapa da educação? É Rio, São Paulo? Onde é? Por que é só Facebook, que hoje em dia a própria mídia, a grande mídia, ela vai muito nos tags que fica no Twitter? Eu acho importante você ter o Twitter. E o que faz para você receber e-mail, receber informações, tudo isso, entendeu? Tá bom. O mapa não tem uma sede física. Hoje, o mapa tem mais 100 pessoas no time voluntárias, então que têm seus trabalhos formais e estão estudando ainda, mas a gente tem brasileiros literalmente em todos os estados do Brasil. Então, a gente faz reuniões semanais por Hangouts ou por Skype, alguma coisa assim, e os times locais se encontram, o time do Rio, o time de São Paulo, o time de Brasília, porque a gente não consegue hoje pagar uma sede ou pagar uma pessoa full-time 100%. Mas o nosso sonho é, sim, ter uma sede, ter alguém trabalhando o tempo inteiro. Sobre o Twitter, a gente tem que mesmo ir para o Twitter, a gente está tentando aprender ainda, porque o Twitter é um pouco diferente do Facebook. E sobre a grande mídia, a gente concorda. Para você chegar no brasileiro, você tem que usar a grande mídia ainda. Só que o espaço não é muito aberto para grupos de fora. Então, a gente... Oi? Quando um assunto é muito comentado no Twitter, é aquilo que a grande mídia presta atenção. Por isso eu falo da importância. Ele ficar entre os 20 comentados no Twitter, em algum momento vai chegar na grande mídia, entendeu? Não, entendi agora. E aí, se a senhora ou outras pessoas tiverem um grande conhecimento de Twitter, que a gente não tem ninguém no time que conheça muito, a gente já entende muito de Facebook, mas de Twitter ainda não. Por favor, me escreva. E vamos conversar, porque eu concordo que isso é uma coisa bem importante. Alguma outra pergunta? Pode apontar o dedo? Aqui tem uma pergunta. Já vai. Tudo bem, Tabata? Meu nome é Neviton. O primeiro, meu filho, que está aqui do lado, quer perguntar se pode jogar videogame e fazer faculdade de matemática, que ele é aficionado de videogame, né? Então, eu acho que sim, né? Acho que a pessoa dividindo o tempo dela, você consegue jogar videogame, você consegue trabalhar, estudar, fazer tudo, correto? Sim. Não essa característica de achar que a pessoa foca 24 horas na matemática, isso aí muitas vezes desestimula aquelas pessoas que têm outras competências que também querem e gostam de ser desenvolvidas, né? Eu acho importante ter essa noção, né? Eu acredito que você não ficou o dia todo estudando matemática, correto? Certo. Uma coisa que era valorizado muito em Harvard, e que é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender bastante aqui com isso, as pessoas veem o que elas estão fazendo no curso como uma ferramenta de crescimento. Então, por exemplo, aqui muitas pessoas me perguntam, por que você fez ciências políticas e astrofísica? Não tem nenhuma profissão que você vai usar isso. Tudo bem, o que eu aprendi, sabe, no detalhe de astrofísica, cosmologia e ciências políticas, eu não vou usar no meu trabalho no dia a dia, mas a maneira que eu aprendi a pensar com aqueles duas vai me ajudar muito. Então, lá é muito mais
o que você aprende com essa matéria. Por exemplo, eu tenho amigos que querem fazer medicina, que é uma pós-graduação lá, e fizeram na graduação História das Ciências. Porque para eles, tudo bem, faz muito sentido. No meu caso, eu aprendi muito na parte, sabe, de raciocínio lógico, de sistemas com astrofísica, e aprendi muito a debater, a negociar com ciências políticas. São coisas muito úteis. E na faculdade, eles incentivavam muito a fazer atividades extracurriculares. Então, por exemplo, eu fui presidente do Clube Latino de Dança de Harvard, que aparentemente não tem nada a ver, mas eu adoro dançar, e era a minha maneira de me expressar de outra maneira, e ter presença de palco. Então, isso me ajudou muito. E não só você consegue fazer matemática e jogar videogame, mas tem cursos de gamers. Então, tem cursos que são focados a desenvolvimento de videogame. Então, sempre tem como você unir sua paixão e o que você quer fazer. No Brasil, é um pouco mais difícil, por como a gente ainda vê os cursos, mas eu acho que a gente vai mudando com o tempo. Outra coisa, com relação a outra pergunta que eu vou fazer aqui, vocês são um grupo de pessoas que querem mudar a educação, correto? Eu não acredito, posso até acreditar que alguns dos 5.570 pessoas que trabalham, labutam na educação do município, tenham essa vivência maior, tenham essa ideia maior de querer mudar para melhor, a não ser arrecadar o quinhão da educação para seu bolso. Porque nós temos experiências, nós já vivemos em vários municípios, desde Campinas, São Paulo, Marabá, sul do Pará. Por exemplo, Paraopebas, que fica no Pará, tem um IDH, tem uma renda per capita maior do que Campinas, e é uma cidade miserável, né? Em termos não só de educacional, mas outros termos públicos. Então, eu não vejo um caminho interessante que o político possa caminhar, a não ser que cumprir a lei. Então, vocês têm força, vocês podem trabalhar também, uma sugestão que eu vou passar para você, trabalhar a questão da lei de iniciativa popular, propor ferramentas para mobilização de criação de ideias e propor iniciativas populares ligadas à educação, para projetos, né? Projetos que foquem, façam o dever, façam que o gestor tem que fazer. Eu acredito muito na educação inicial federalizada. Um prefeito, ele não tem capacidade, na média, no médio entendimento, de ter um conhecimento maior. Acho que tinha que ser top-down essa envergadura. Acho que nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, a educação básica é toda pública, correto? E a superior, ela tem faz quem pode, né? Faz quem pode. Então, aqui no Brasil a pirâmide está invertida. Nós damos muito mais valor ao ensino superior do que à educação básica. Talvez seja essa grande mazela, uma das causas dessa nossa diferença. Então, eu sugiro que vocês trabalhem com o uso das mídias, a divulgação, com relação a planos de ação que objetivem a criação de leis de iniciativa popular para a mudança da educação. Tá bom. Só passar para trás. Alguns comentários só para a gente poder avançar. Eu concordo muito com o que o senhor disse sobre a gente ter municípios com níveis de educação muito, muito, muito ruins, mas a gente também tem municípios como Sobral, no Ceará, onde já trabalhei, fiz pesquisa, que tem um nível de educação acima dos países desenvolvidos. Tem uma nota no Brasil, que é o IDEB, que vai de 0 a 10. A maioria dos municípios tem 2, 3, 4. Sobral está acima de 8 há muito tempo, o que é muito legal. Então, acho que um trabalho que a gente tem que fazer também é conhecer o Brasil, conhecer as coisas que dão certo e levar para outros lugares. Porque, de fato, muitos lugares a educação é a maior fonte de corrupção do município. Só que isso vai mudar no dia que a gente mudar, no dia que a gente for menos ok com corrupção, no dia que a gente aceita menos políticos que são corruptos e se importar mais com a educação. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, e eu queria te parabenizar primeiro, porque eu acho que você é um milagre. Desculpa. Tudo bem. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sou mãe de 3 filhos, os 3 estudam em escola pública,
São escolas públicas de qualidade do Rio de Janeiro, são alunos do Pedro II, do Colégio Militar, né? Mas também sou dentista, sanitarista e trabalho na comunidade do menor IDH do Rio de Janeiro. E aí vendo uma menina que saiu de uma periferia e chegou onde você chegou, eu vejo as minhas crianças, porque como dentista eu faço PSE e trabalho dentro de escola, e a gente vê um monte de criança que jamais vai ter a oportunidade que você teve. Então, desculpa o vexame. Não, que isso. Eu estou envergonhando meus filhos. Mas acho que a gente acredita, como brasileiro, que realmente só a educação transforma. Que só o povo brasileiro... a gente é rico em milhões de políticas, né? A gente tem várias políticas de educação e saúde que são maravilhosas, que realmente funcionam no papel, mas que a gente, como população brasileira, não consegue botar na prática. E não consegue chegar, não é no município, lá no interior do Pará, não. A gente não consegue chegar ali na esquina, no final da Avenida Brasil, e fazer ela funcionar. Entendeu? Fazer um professor dar aula, e é vergonhoso que você diga que num centro como um centro urbano como São Paulo não tinha um professor de química, sabe? E é difícil quando a gente entende que as nossas crianças de classe média não conseguem vislumbrar uma educação de qualidade. Não, assim, eu tenho filhos adolescentes e eles não conseguem vislumbrar o mundo atrás do ensino médio, o que realmente é uma faculdade, o que realmente é um estudo universitário, para que serve estudar, onde te leva o ensino, a formação e a educação. Não é formador só de gerador de trabalho, mas é gerador de ideias, gerador de mudança, é muito mais amplo. Então, quando eu venho para uma palestra dessa e te ouço falar, a minha vontade é te levar por onde eu ando, porque eu também sou mãe representante do Pedro II, eu também estou envolvida com outros movimentos de mães que pensam como eu, e te levar para muitos adolescentes, para que você fale para eles que o mundo vai para muito além, sabe? Que existem muitas possibilidades, e todas elas só a partir da educação. Que a escola não é um espaço ruim, é um espaço de bullying, é um espaço de obrigação, mas sim um espaço de prazer. Que o conhecimento é um espaço de prazer. Então, assim, você, para mim, é um milagre. Eu te agradeço pela palestra de hoje e me coloco à disposição. Tá bom? Beijo. Não precisa pedir desculpa. Meu apelido na minha família é manteiga derretida. Então, vocês devem imaginar as razões. Mas só alguns comentários. Primeiro, eu acho que é um milagre eu estar viva, mas não muito pelas coisas que eu contei. Faz 1 ano e pouco, eu fiquei mais de 1h15 em alto mar, sem ver terra, sem nada, sem nenhuma ajuda, e eu consegui, sabe, ser salva, e me encontraram, tipo, um lugar completamente remoto. Então, eu acho que se Deus me der uma segunda chance, eu tenho que fazer uma coisa muito boa com a minha vida. E que se eu não fizer, ele vai, tipo, não vai ter valido a pena. Então, eu concordo com isso. E só sobre as coisas que você foi contando, primeiro, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E eu acho que 2 coisas ficam bem fortes na minha cabeça. A primeira é que o fato da minha história ser uma exceção não mostra que quem quer consegue, como algumas pessoas dizem, culpando quem não chegou lá, mas mostra que é um país muito desigual em oportunidades ainda. Porque não deveria ser uma exceção que uma pessoa de periferia vá para Harvard. Agora, ano passado, um grande amigo meu, Arthur, entrou na universidade, ele é o primeiro aluno negro brasileiro que eu vi em Harvard. Isso é tão errado, sabe? Tipo, a metade da população brasileira é negra, mais da metade. Como é que ele é o primeiro? Como é que eu sou a primeira pessoa da periferia, sabe? Tipo, isso é muito errado. Então, acho que a gente começar a entender que quando a gente vê histórias de exceção, elas só mostram como o país está desigual, e não o contrário. E um último comentário, eu acho que grande parte de eu estar aqui é porque muitas pessoas acreditaram em mim. Muitas pessoas foram no lugar onde eu estava, onde eu não tinha muita referência, e falou que era possível. E falou que eu consegui, falou que acreditava em mim. Então, acho que o trabalho que você pode fazer, sabe? Indo nas comunidades, sendo dentista e falando, olha, eu acredito em você, eu consigo te ver além do tráfego, eu consigo te ver numa escola, eu consigo te ver como profissional, já é de grande
valor. Porque, às vezes, a gente tem oportunidades, mas falta muito mais uma crença nos nossos jovens. E não só deles, mas da sociedade. E uma coisa que, para mim, é um exemplo disso. Tem professores que, às vezes, começam o ano e estão tão desestimulados, porque a carreira é tão difícil, que eles falam, você e você, eu sei que não vão passar de ano, em janeiro. Se o professor acha que o aluno não vai passar de ano, de fato, ele não vai passar de ano, não tem Cristo que salve. Agora, se ele achar que vai passar de ano, ele vai passar de ano. Então, às vezes, eu acho que é muito mais a gente acreditar nas pessoas. Faz sentido? Bem, mas era isso. E obrigada pelo que você falou. Lá? Está aqui. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta seria pela tua trajetória, né? Vamos começar lá do início. Eu tenho um filho agora que está pensando em fazer a mesma coisa que você, por incrível que pareça. Não é à toa que eu estou aqui acompanhando. Então, ela diz, mãe, eu preciso ir lá, eu tenho que ir lá. Então, ela também quer Harvard, ela também quer coisas que ela gosta de estudar. Matemática é a vida dela, mas, às vezes, ela só pede conselho a mim, porque as outras pessoas com que ela conversa, infelizmente, não acreditam na educação de um brasileiro conseguir uma educação lá fora. Então, isso é difícil, desiste, tem outras coisas para você fazer. E ela não desiste, mas quem incentiva sou eu. Mas, devido à minha ignorância no assunto, eu sou de um tempo que realmente era impossível, eu também tive uma educação muito difícil, mas eu gostaria de saber o que eu aconselho a ela a começar a trajetória dela para Harvard, porque ela fica, mãe, eu tenho que ter boas notas. Isso ela tem, né? Você está em que ano? Eu estou no terceiro ano. Terceiro, tá bom. Terceiro, é. E agora você falou, você já ganhou a Olimpíada de Matemática? Sim, ela já ganhou algumas. Então, bom, tem uma parte, mas tem outras que ela fica sem saber como se candidatar a Harvard, né? E eu não sei o que, sinceramente. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. Tá bom. Dê um caminho para indicar uma seta para ela. Vai aqui primeiro, vai ali segundo, tenta por aqui, porque esforço eu sei que ela tem muito. Tá bom. Algumas coisas. Primeiro, quando faltava, acho que 2, 3 meses para eu enviar a aplicação, que a gente chama de application, que é um conjunto de coisas. São provas do vestibular americano que você faz, provas de proficiência em inglês, cartas de recomendação. Eu apliquei para 10 universidades, escrevi mais de 40 redações sobre mim, desde minha comida favorita até o que eu achava da vida. Eles são muito doidos na aplicação. Entrevistas, são muitas coisas. Quando eu estava no meio do caminho, me falaram, eu acho que você não pode aplicar esse ano não, Tabata. Você tem um inglês muito ruim, não vão te aceitar, tenta depois e tal. Isso era o quê? Novembro. Eu tinha que enviar a aplicação em dezembro. E uma instituição séria, reconhecida, falou que eu não deveria aplicar. Então, eu acho que muitas coisas a gente tem que ignorar esses conselhos que não fazem muito sentido, sabe? Você está em maio, né? Quase maio. Você tem vários meses pela frente, você pode sim aplicar. E muita gente vai dizer que você não pode. Aí você tem que saber quando tampar o ouvido e, seguir adiante. E aí, para você conseguir mais dicas, só para não ficar aqui muito tempo, tem uma página no Facebook chamada Biscuit, que é BSCUE, que é uma comunidade de pessoas que querem aplicar para universidades americanas. Então, eu estou nessa comunidade do Facebook, e aí você coloca várias perguntas e eles vão respondendo. Então, eles te dão mentores, que eu já mentorei alunos por esse Biscuit, que já estudaram lá fora ou que estudam, que vão te ajudando com as redações. Lá você consegue ver as datas das coisas, fazer várias perguntas. Então, para quem não entende nada do processo, eu recomendaria ir no Biscuit. E aí, para quem não consegue pagar as provas, o Prep Scholars, da Fundação Estudar, te ajuda muito com pagamento, com mentores. E o Education USA também. Tem um programa que é o OG, Opportunity Grants. Mas, para tudo isso, vai na página do Biscuit, que tem muita informação lá. E boa sorte, tá bom? Quanto tempo que a gente tem? Tá bom. Eu gostaria de saber, porque eu também tenho um sonho de fazer faculdade fora do Brasil. Eu queria fazer cinema na Universidade de Nova York,
Só que eu fiquei sabendo, em cursos e em outros lugares, as pessoas falam que eles são muito preconceituosos com latino-americanos, por você ser brasileiro, principalmente. Eu gostaria de saber se você sofreu algum tipo de preconceito assim em Harvard, não foi aceito em algum clube ou fraternidade, eu não sei se você sofreu algum tipo de preconceito. Tá bom. Uma coisa que eu me digo desde que eu ganhei bolsa na escola privada. Tem pessoa boa e pessoas menos boas em todo canto. Quando eu entrei na escola privada, tinha pessoas que me perguntavam se eu via droga e arma na minha escola. Tinha gente que me zoava pelo sapato que eu estava. Mas tinham pessoas maravilhosas, são até hoje meus melhores amigos. Então, todo canto vai ser assim, no Brasil, lá fora, na escola privada, na escola pública. Em Harvard, eu encontrei muitas pessoas sem noção, que fizeram piadinhas idiotas por eu ser uma mulher brasileira, mas que eram a exceção da exceção. E eu encontrei pessoas maravilhosas, que são meus melhores amigos, meu namorado da universidade, e que me respeitam por quem eu sou e por, sabe, da onde eu venho. Então, eu acho que a impressão que as pessoas podem ter da gente nunca deve impedir a gente de ocupar um espaço. Porque gente sem noção vai ter em todo canto mesmo. E não vai ser muito diferente do Brasil, não. E aí, só sobre fazer cinema lá fora, eu mentorei uma menina uma vez que queria fazer cinema na NYU, que tem um programa incrível, e ela entrou e ela está adorando. Então, eu acho que nunca se detenham por isso. A minha experiência foi que, às vezes, as pessoas têm uma noção de Brasil, que, sabe, mulheres, peladas, samba, carnaval, mas se a gente não for lá com outra postura e mostrar que é mentira, nunca vai mudar também. Então, nunca deixe de ir para uma coisa, então uma coisa, pela imagem que vão ter de você. Beleza? Mais 2 perguntas para a gente encerrar, então. Oi, boa tarde. Meu nome é Lucas. Seu projeto é mais político do que de educação de escola, correto? Tem 2 projetos. Um que é de educação, que é o Mapa Educação, e outro que é completamente diferente, que é de renovação política, que eu acredito. Sim. Você já pensou em ir em algumas escolas? Não ir, assim, todas as escolas públicas que existem no Brasil, que são muitas. Mas, por exemplo, eu fiz física na UERJ. E um dos lugares que eu estagiei foi o CAP da UERJ. É o colégio de aplicação de lá, que os próprios alunos vão estagiar lá, os alunos da universidade. Então, assim, os alunos de lá, eles são muito engajados politicamente para tudo. Então, o que você falou me lembrou muito os alunos de lá. São, assim, muito políticos. E lá seria um bom lugar para você levar a sua ideia. Tem outras escolas no Brasil, como essa, acho que seriam bons lugares para você ir lá, dar uma palestra, numa semana, assim, é só uma ideia para expandir. Um bom lugar para você ir, para começar nesses colégios de aplicação. Tanto da UERJ como da UFRJ são colégios muito políticos. O Pedro II também. Bons lugares para você ir para divulgar a ideia. Eu acho que seria uma boa. Não, se dependesse de mim, eu faria isso para a vida, mas eu tenho trabalho para pagar. Então, sempre que alguém me convida para falar em algum lugar e a gente consegue pagar meu transporte até o lugar, eu vou com o maior prazer do mundo. Tipo, o Festival da Matemática me ajudou muito, porque eles, de fato, pagaram o avião, senão eu não conseguiria pagar do meu bolso a passagem para vir para o Rio. Mas, porque hoje esse não é o meu trabalho ainda, sabe? Falar com as pessoas e fazer movimentos e fazer uma bagunça, isso é que eu gosto. Mas, enquanto isso, eu conto com pessoas como você. Então, você, a partir de agora, é o responsável por divulgar a conferência do mapa lá. Não, é sério. A gente vai ter uma seleção aberta para mais de 1.000 inscritos e vamos selecionar as melhores 400 ideias e pessoas que querem se engajar com ativismo político para a educação. Então, sem brincadeira, curte a página do mapa, que a gente vai divulgar lá, me manda um e-mail para você divulgar na escola que eu te mando os materiais, tá bom? Tá, ok. É porque a gente não consegue chegar em todo canto ainda. Obrigada. Hoje eu tenho 3 atuações. Eu trabalho na Ambev por 1 ano, desenvolvendo a parte de impacto social. Então, a gente está construindo uma plataforma de educação. Eu trabalho no Mapa Educação, sou gestora de 3 diretorias e trabalho no Movimento Acredito com a parte de mobilização. Sim, o resto é tudo voluntário. E Mas a última pergunta, tá bom? Tá ótimo. Boa tarde, Tabata. Eu sou professora de matemática do município e inscrevo meus alunos na Olimpíada de Matemática desde quando comecei, em 2004, e passo os seus vídeos para eles. Então, tem uma parte que você fala no final que você estava estudando astrofísica e ciências políticas, e que teu sonho era voltar para o Brasil e mudar a educação aqui.
Então, assim, ver que você realmente cumpriu isso, que está fazendo isso, é maravilhoso. E eu também dou um curso de matemática para os professores da rede, e eu levei esse vídeo. E quando você falou isso, o pessoal falou assim, tipo, não acredito que ela vai sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil com esse objetivo. Então, assim, estou muito feliz de você estar aqui. E, assim, esse trabalho de abrir os horizontes, eu tenho um projeto Abrindo Horizontes com as minhas crianças, e a Olimpíada de Matemática abre muito. Então, eu tenho uma aluna que está fazendo medicina agora, que foi através da Olimpíada de Matemática. Aí ela ganhou a bolsa do SMART e fez o ensino médio no Santo Inácio. E agora está fazendo medicina. Então, assim, a matemática abre realmente portas, a Olimpíada é muito importante. E esse teu trabalho, assim, e você falou que não é o teu trabalho agora dar palestra, essas coisas, mas isso realmente é importante, porque o que você passa, o teu exemplo arrasta, né? Obrigada. Obrigada. Eu fico muito feliz de saber que eu cumpri essa promessa, eu nem lembrava, mas as pessoas são muito descrentes. Quando eu falo, por exemplo, eu quero ser política, muita gente fala, quer ganhar dinheiro. Aí eu paro e penso, né? Poderia ter ficado nos Estados Unidos, com um emprego muito bom, se eu quisesse ganhar dinheiro. Mas é isso, as pessoas são muito descrentes no nosso potencial e nos nossos sonhos, mas se você escutar isso, você não faz nada. Então, eu fico muito feliz e eu realmente espero que vocês não esqueçam dessa frase, tá bom? Quem quiser entrar em contato, divulgar o mapa, divulgar a conferência, me manda um e-mail e muito obrigada. E boa sorte para vocês em sonhar super grande. Até mais.